A revelação chocante da noiva inocente. Amante misteriosa pode destruir o casamento. Ana estava pronta para o casamento dos seus sonhos. A pequena cidade de São Miguel estava em polvorosa, com flores brilhantes por todos os lados e os sinos da igreja matriz tocando uma melodia suave no fundo. Ela, a noiva perfeita, radiante em seu vestido branco, sorria enquanto os preparativos seguiam frenéticos. No entanto, por trás daquele sorriso, um peso começava a se formar no seu peito. Tudo estava prestes a mudar. No meio dos preparativos, enquanto organizava os detalhes da recepção, Ana decidiu explorar o sótão da casa da avó. Ao abrir uma caixa antiga, o cheiro de poeira e madeira envelhecida a envolveu, enquanto suas mãos encontraram um diário desgastado. Com a capa de couro ressecada e páginas amareladas, ela mal podia conter a curiosidade. Ao abrir aquelas páginas, Ana se viu mergulhada em segredos que pareciam pertencer a outra época. O diário revelava amores ardentes. Desil, você está prestes a repetir os erros do passado, dizia a mensagem enigmática, como um aviso sombrio. O coração de Ana acelerou. O que isso poderia significar? Enquanto lutava para processar tudo aquilo, ela ouviu alguém se aproximando. Era Sofia, uma mulher que nunca tinha visto antes, com um olhar penetrante e um ar de mistério que fazia o sangue de Ana congelar. A mulher se apresentou como amante do avô de Ana e, com um sorriso torto, garantiu que tinha verdades que poderiam arruinar a felicidade dela. O que a nova estranha sabia? Por que estava ali? A mente de Ana fervilhava com perguntas. As palavras de Sofia ecoaram em sua mente. Seu amor não é o que parece. Ana sentiu um nó na garganta. O tempo parecia parar enquanto ela absorvia aquela informação chocante. Como assim? O seu querido Pedro, o médico respeitado da cidade, era diferente! Era tudo o que ela sempre quis. No entanto, as sílabas da mulher traçavam um caminho de incertezas, como um veneno disfarçado. Dividida entre a lealdade à sua família e a busca pela verdade, Ana começou a questionar sua própria vida. O diário ainda estava aberto em suas mãos, as palavras dançando diante de seus olhos, e a pergunta martelava em sua mente. Será que estava prestes a seguir os passos da sua avó e condenar-se ao mesmo destino? A tensão aumentava à medida que o dia do casamento se aproximava. Era impossível ignorar as sombras do passado. A esperança que sempre havia sentido estava se transformando em pavor. O que seria do seu futuro? O amor que almejava valeria a pena? Ana hesitou, a carta ainda em sua mão, o olhar fixo na mulher, que poderia ser a chave para entender tudo. Estaria disposta a confrontar as verdades que a cercavam? Sofre e alegria se misturavam, formando uma tempestade dentro dela. O diário, repleto de segredos, mantinha Ana presa em um dilema angustiante, enquanto o relógio corria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana não conseguia desviar o olhar de Sofia. A revelação dela mexia com seu coração, provocando ondas de pânico e incertezas que a deixavam tonta.
Enquanto a mulher falava um misto de curiosipe. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse prestes a romper em tempestade. Você não sabe quem ele realmente é. As palavras de Sofia dançavam no ar, causando um arrepio na espinha de Ana. Pedro não é o que parece. Ninguém ao seu redor sabe. Mas eu sei, e você precisa saber também. Ana queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas, como se a realidade estivesse se desfazendo em torno dela. Ela agarrou o diário, a carta ainda em sua mão. O que mais ela não sabia? O que o avô tinha a ver com tudo isso? Seus olhos se fixaram na estranha, tentando decifrar suas intenções. Sofia prosseguiu, com uma intensidade que pegou Ana de surpresa. Ele faz parte de um segredo que sua avó guardou às 7 chaves. Um escândalo que arruinou sua família. E agora você pode estar prestes a entrar na mesma armadilha. A voz da mulher reverberava na mente de Ana, até que, de repente, um barulho ecoou do lado de fora. Um grito. Ana virou-se abruptamente, o coração disparando. Ela reconheceu a voz. Era de Maria, sua melhor amiga. O som agudo parecia vir da direção da igreja. O pânico tomou conta dela. O casamento, tudo estava prestes a acontecer e agora, isso! Com um impulso, Ana começou a correr. O que aconteceu? Gritou, enquanto atravessava o corredor. O som dos seus pés no chão ecoava como um tambor. Cada passo mais rápido que o anterior. Seu coração pulsava e a incerteza pulsava junto dele. Ao chegar à porta da igreja, o que ela viu a paralisou. Uma multidão de pessoas estava reunida, todas com expressões de horror. Ana empurrou-se para passar, e seu olhar encontrou Maria, com lágrimas nos olhos e a boca aberta em choque. Ana, não tem como acreditar no que aconteceu. Maria, o que foi? A voz de Ana tremia, cada palavra saindo como um sussurro angustiado. Pedro, ele estava com outra mulher. E não é só isso. A mulher é a mãe dele. Maria conseguiu dizer, com as mãos tremendo enquanto apontava para o altar. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Se Pedro não era quem ela pensava que era, se a mulher que amava o havia traído com sua própria mãe, o que isso significava para o relacionamento deles? A dor cortou sua alma como uma faca, e um aperto no peito a fez quase desmaiar. No instante, tudo mudou. O homem que ela pensava ser seu príncipe encantado agora era apenas um estranhamento. O choque se espalhava como fogo e os murmúrios da multidão tornaram-se uma única voz. Como isso foi possível? Antes que ela pudesse raciocinar, alguém chamou sua atenção. Era Sofia, um sorriso enigmático nos lábios. Viu? O passado sempre volta para assombrar. E agora, você tem uma escolha a fazer. Ana se sentiu tonta, os pensamentos desencontrados. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente. Você está prestes a repetir os erros do passado. O que de fato estava acontecendo? Qual seria a verdade que se escondia por trás daquela traição devastadora? Os olhares da comunidade estavam fixos nela, esperando uma reação. Ana, consumida pela confusão, sentiu que estava no meio de um furacão. O que ela faria agora? O que a verdade significava para ela, para seu futuro? O tempo parecia ter parado, enquanto a tempestade de emoções gritava em seu interior, deixando-a à beira de colapsar. E o relógio continuava a contar. Ana estava paralisada no meio da multidão. O choque a envolvia como uma névoa densa. Sua mente
fervilhava, tentando entender o que acabara de ouvir. Pedro, traído por sua própria mãe? Um frio percorreu sua espinha e a intensidade de seus pensamentos tornava cada batida do seu coração uma prova de tortura. Enquanto as mensagens da comunidade ecoavam, uma dor aguda lhe atravessou o peito. Como isso foi possível? Oh, a mãe dele? Será que é verdade? Ela queria gritar, queria que a realidade fosse diferente. Mas não havia como escapar daquela cena. O altar decorado para a celebração agora parecia um túmulo de sonhos despedaçados. Sofia se aproximou mais. Seu sorriso permanecia enigmático. Ana não conseguia ler as intenções da mulher, mas sentia uma conexão estranha entre elas. Parte dela queria saber mais, enquanto outra parte a alertava sobre o perigo. Umbra do passado. Ana murmurou, lembrando-se das palavras enigmáticas que acompanhavam no diário. Naquele instante, uma explosão de gritos fez todos se virarem para o lado da sacada. O que era aquele ruído? Um homem estava sendo arrastado pelas pessoas. O pânico tomou conta da cena, e Ana não conseguiu resistir ao impulso de descobrir o que estava acontecendo. Com o coração na boca, ela se aproximou, passando pelo grupo agitado. Lá estava ele, Fernando, o irmão de Pedro, com o rosto pálido e transtornado. "Eu não acredito! O que você fez?" Ele gritava, com as mãos trêmulas. As palavras saltaram da sua boca como um trovão. E Ana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que será que estava acontecendo? Ele não é quem pensa que é. A verdade é muito mais sombria. Debaixo da pele composta bate um coração traiçoeiro. Fernando continuou, sem se importar com os olhares espantados que recebia. Ana estivesse numa montanha russa de emoções. Cada revelação a atirando de um lado para o outro. Então, como uma bomba, a verdade mais impactante explodiu. "Pedro não é o filho do meu pai. Ele é filho do seu avô." O murmúrio que se seguiu era como um sussurro coletivo. O que antes era uma celebração se tornara um massacre de ilusões. Ana ficou paralisada. O que isso significava? Ela estava prestes a se casar com o filho de quem? Todo seu mundo desabava, e a sensação de que seus pés não tocavam mais o chão crescia a cada segundo que passava. O que mais estava escondido? O que a verdade significava para sua vida? Suas escolhas? As maneiras como os segredos se entrelaçavam pareciam infinitas. Fernando chorava agora, e a dor em seu olhar era palpável. Se eu soubesse antes... Ele se virou para Ana. Você precisa entender que a família é um campo minado. Não deixe que ele faça você de escada. As palavras de Sofia se agitaram em sua mente, como um eco distante. Você está prestes a repetir os erros do passado. Ana havia se encurralado em uma teia de traições e mentiras, e a única coisa que ela sabia era que precisava de respostas. O pânico e a confusão a envolveram em um redemoinho de emoções. E ali estava ela, em um limbo, entre a verdade e a dor. Enquanto o mundo ao seu redor explodia em um caos de vozes gritantes e choros. O que mais a vida tinha guardado para ela? Poderia enfrentar a realidade que estava se revelando chocantemente? Com a pulsação alta e o coração disparado, Ana sentiu que mais pela frente, as revelações seriam ainda mais devastadoras. Qual seria seu próximo passo? Só o tempo diria. Ana estava paralisada no meio da multidão. O choque a envolvia como uma névoa densa. Sua mente fervilhava tentando entender o que acabara de ouvir. Pedro, traído por sua própria mãe? Um frio percorreu sua espinha.
O lugar que deveria representar a celebração do amor agora se transformava em um cemitério de ilusões. Enquanto os murmúrios da comunidade se intensificavam, um nó se formou em sua garganta. Não conseguia acreditar que toda a sua vida poderia estar se desmoronando assim. A mãe dele, será que é verdade? Os olhares confusos e chocados que a cercavam só aumentavam a pressão sobre seus ombros. Neste turbilhão emocional, ela viu o rosto de Fernando, o irmão de Pedro, desfigurado pela dor. Ao mesmo tempo, uma nova figura apareceu, cortando a tensão no ar como uma faca. Era Dona Elvira, a avó de Ana. Suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido. Ela avançou, mas algo em seu olhar trazia um peso que Ana nunca tinha visto antes. Não, não pode ser verdade! Dona Elvira gritou, a voz repleta de desespero. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Todos se viraram para ela, esperando uma explicação. Você não sabe de tudo. Ela olhou fixamente para Ana, com olhos cheios de lágrimas. A verdade precisa vir à tona. O som de sua voz reverberou como um trovão, ecoando entre os presentes. O que poderia a velha mulher revelar agora? Ana sentiu um aperto no peito ao ouvir a avó, já perdida em suas próprias dúvidas e medos. Dona Elvira, o que está acontecendo? Ana conseguiu perguntar, quase sem voz. Um silêncio pesado pairou no ar, interrompido apenas pelo vento que soprava as flores decorativas. Todos estavam em expectativa. Pedro e você não deveriam ter se encontrado. É um erro de longe, um erro que eu tentei evitar, mas o passado sempre chama de volta. Dona Elvira respirou fundo antes de continuar. Quando sua mãe... Eu tenho que revelar sobre os seus pais. Eles não são quem você pensa que são. Ana sentiu seu mundo desmoronar. O que mais poderia esconder? Uma palpitação acelerou seu coração e um calor subiu à sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Quem são meus pais de verdade? Sua voz soou desafiante, mas a insegurança transparecia. Nesse momento, a multidão começou a murmurar novamente, quando um homem alto apareceu. Ana não reconheceu, mas ele estava sério, quase furtivo. Dona Elvira, você não deveria ter trazido isso à tona. É hora de manter o silêncio. Sua presença trouxe uma onda de tensão. O silêncio que destrói vidas! Dona Elvira exclamou, e o homem a interrompeu, avançando em direção a Ana. Escute, você precisa entender. Pedro é... Antes que pudesse continuar, um grito estridente cortou o ar. A mulher que estava na sacada se jogou, caindo em direção à agitação da multidão. Um choque coletivo tomou conta de todos. Maria! Ana gritou, correndo para a direção do grito. Enquanto a multidão se dispersava, o homem misterioso se virou para Ana, agora com um semblante que questionava tudo. Lembre-se, a verdade é uma faca de dois gumes. Se abrir a caixa de Pandora, o que encontrará pode mudar tudo. Ele apontou para o diário que Ana ainda segurava, como se fosse a chave de todo aquele mistério. Ana se sentiu tonta, sufocada. Maria caindo, a revelação da avó, o homem desconhecido. Tudo se entrelaçava como um pesadelo. O que ela deveria fazer agora? Ela tinha certeza de que o caminho a seguir seria uma jornada dolorosa, cheia de escolhas impossíveis. Um sussurrar de dúvidas e medos a cercava, enquanto a verdade dançava no ar com a ameaça de mudar tudo. E ali, em meio ao caos, Ana percebeu que tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez, e ela estava no centro dessa tempestade. Ana estava paralisada no meio da multidão,
O choque a envolvia como uma névoa densa. Sua mente fervilhava, tentando entender o que acabara de ouvir. Pedro, traído por sua própria mãe? Um frio percorreu sua espinha. O lugar que deveria representar a celebração do amor agora se transformava em um cemitério de ilusões. Enquanto os murmúrios da comunidade se intensificavam, um nó se formou em sua garganta. Não conseguia acreditar que toda a sua vida poderia estar se desmoronando assim. A mãe dele? Será que é verdade? Os olhares confusos e chocados que a cercavam só aumentavam a pressão sobre seus ombros. Neste turbilhão emocional, ela viu o rosto de Fernando, o irmão de Pedro, desfigurado pela dor. Ao mesmo tempo, uma nova figura apareceu, cortando a tensão no ar como uma faca. Era Dona Elvira, a avó de Ana. Suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido. Ela avançou, mas algo em seu olhar trazia um peso que Ana nunca tinha visto antes. Não pode ser verdade. Dona Elvira gritou, a voz repleta de desespero. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Todos se viraram para ela, esperando uma explicação. Você não sabe de tudo. Ela olhou fixamente para Ana, com olhos cheios de lágrimas. A verdade precisa vir à tona. O som de sua voz reverberou como um trovão, ecoando entre os presentes. O que poderia a velha mulher revelar agora? Ana sentiu um aperto no peito ao ouvir a avó, já perdida em suas próprias dúvidas e medos. Dona Elvira, o que está acontecendo? Ana conseguiu perguntar, quase sem voz. Um silêncio pesado pairou no ar, interrompido apenas pelo vento que soprava as flores decorativas. Todos estavam em expectativa. Pedro e você não deveriam ter se encontrado. É um erro de longe, um erro que eu tentei evitar, mas o passado sempre chama de volta. Dona Elvira respirou fundo, antes de continuar. Quando sua mãe, eu tenho que revelar sobre os seus pais. Eles não são quem você pensa que são. Ana sentiu seu mundo desmoronar. O que mais poderia esconder? Uma palpitação acelerou seu coração e um calor subiu à sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Quem são meus pais de verdade? Sua voz soou desafiante, mas a insegurança transparecia. Nesse momento, a multidão começou a murmurar novamente, quando um homem alto apareceu. Ana não reconheceu, mas ele estava sério, quase furtivo. Dona Elvira, você não deveria ter trazido isso à tona. É hora de manter o silêncio. Sua presença trouxe uma onda de tensão. O silêncio que destrói vidas. Dona Elvira exclamou, e o homem a interrompeu, avançando em direção a Ana. Escute, você precisa entender. Pedro é... Antes que pudesse continuar, um grito estridente cortou o ar. A mulher que estava na sacada se jogou, caindo em direção à agitação da multidão. Um choque coletivo tomou conta de todos. Maria! Ana gritou, correndo para a direção do grito. Enquanto a multidão se dispersava, o homem misterioso se virou para Ana, agora com um semblante que questionava tudo. Lembre-se, a verdade é uma faca de dois gumes. Se abrir a caixa de Pandora, o que encontrará pode mudar tudo. Ele apontou para o diário que Ana ainda segurava, como se fosse a chave de todo aquele mistério. Ana se sentiu tonta, sufocada. Maria caindo, a revelação da avó, o homem desconhecido, tudo se entrelaçava como um pesadelo. O que ela deveria fazer agora? Ela tinha certeza de que o caminho a seguir seria uma jornada dolorosa, cheia de escolhas impossíveis.
Um sussurrar de dúvidas e medos a cercava, enquanto a verdade dançava no ar com a ameaça de mudar tudo. A pressão aumentava e o ar parecia estar carregado de eletricidade. Quando Ana decidiu encarar o homem e exigir mais respostas, algo inesperado aconteceu. Um clarão de luz ofuscante cortou o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor. A multidão se voltou, assustada, quando os sinos da igreja começaram a tocar de maneira frenética, como se estivessem alertando para um desastre iminente. E, de repente, a terra tremeu. Antes que todos pudessem reagir, uma tremenda fissura abriu-se no chão bem em frente à igreja. Pessoas gritaram e correram para longe, mas Ana ficou hipnotizada pela cena. No fundo da fenda, algo brilhava. Um brilho intenso, quase sobrenatural, chamava sua atenção. "É hora de a verdade vir à tona!" gritou o homem, enquanto o brilho se tornava mais forte. Então, do fundo da fissura, emergiu uma caixa antiga, envolta em metais reluzentes e coberta de símbolos que pareciam pulsar com vida própria. "Essa caixa contém o que você precisa saber, Ana. É hora de descobrir quem você realmente é." Ana se aproximou, sem conseguir se mover. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O passado estava gritando para ser ouvido, e a realidade que ela pensava saber se desmoronava. O que havia dentro da caixa? Ela deveria abrir? Com o coração disparado, a pergunta ecoou em sua mente. Que verdades ainda estavam escondidas, esperando para serem desvendadas? Ana sentiu o brilho da caixa invadir seus olhos, como se uma luz sobrenatural a envolvesse. A multidão tremia, as pessoas se afastando, formando um círculo ao redor do que estava acontecendo. Ela se viu paralisada, uma onda de ansiedade e curiosidade misturadas. O que tem dentro dessa caixa? A pergunta ecoava em sua mente enquanto se aproximava, os batimentos do coração parecendo martelar mais rápido. O homem misterioso pegou a caixa, suas mãos tremendo levemente. "Você precisa compreender, Ana, mudar tudo." Ao abrir a caixa, uma explosão de luz ofuscante a cobriu. No fundo, havia não apenas um objeto, mas uma série de documentos e fotos, todas relíquias de um passado que parecia querer voltar a assombrá-la. Ao olhar mais de perto, Ana viu uma fotografia de uma mulher com um brilho nos olhos que lhe era familiar. Era sua mãe, mas não sozinha. Ao seu lado estava uma figura masculina que ela não reconhecia. "Quem é ele?" sussurrou, o coração acelerado. O homem olhou nos olhos dela como se esperasse a pergunta. "Esse é o homem que a sua mãe realmente amava, e o pai de Pedro", respondeu a voz baixa, mas intensa. Uma onda de choque percorreu Ana. "O pai de Pedro?" As palavras saíram hesitantes. "Mas ele se dizia filho do meu avô." O homem a fitou, e nesse momento o ambiente parecia girar ao redor dela. Cada respiração se tornava uma luta. As pessoas começaram a murmurar, os olhares viajando entre a caixa e Ana, cheia de insegurança e dor. "Você precisa ver isso", disse o homem, puxando um documento. Era uma certidão de nascimento, e os olhos de Ana se arregalaram ao ler o nome. Pedro de Almeida. E ao lado, com letras garrafais, filho de Carlos e Helenita. O impacto foi como um soco no estômago. "Carlos, o próprio, meu avô!" As palavras saíram como um sussurro. Ela não conseguia acreditar. O nó na garganta aumentava. Pedro não é apenas seu amado, mas também seu primo.
A verdade é que sua mãe fugiu daquela vida para escondê-lo de um escândalo que poderia destruir sua família. Nesse instante, a figura de Dona Elvira surgiu novamente na mente de Ana. O que mais ela sabia? As feições de Fernando, cheias de desespero, vieram à tona. Como eu não percebi isso antes? Um eco de incredulidade passou pela multidão, que agora, em choque, observava a cena. Ninguém parecia saber o que dizer. As reações variavam entre sussurros de incredulidade e expressões de horror. Só então, um grito agudo irrompeu do fundo da igreja. Maria! Ana girou a cabeça. Um arrepio à espinha. Uma figura familiar corria em direção a ela. A expressão distorcida por pânico. Ana, o que você fez? Eles estão vindo atrás de você! A voz de Maria cortou o ar. A multidão, até então atenta, virou-se para a entrada da igreja, onde a imagem de homens com rostos conhecidos se aproximava de forma ameaçadora. Por que eles estão aqui? A certeza de que uma tempestade se aproximava fez o coração de Ana disparar. As verdades que você carrega agora não são apenas suas, disse o homem de antes, revelando um sorriso angustiado. Elas pertencem a todos nós. Enquanto a tensão aumentava e a multidão começava a murmurá-los, Ana se sentiu engolida por uma mistura de medo e desespero. A verdade estava prestes a se revelar completamente. O que mais ela ignorava? O que aconteceria quando as peças do quebra-cabeça se unissem? Nesse momento, com uma nova figura se destacando na entrada, Ana percebeu que ainda havia muito mais a acontecer. O choque apenas começava. Ana respirou fundo, o pânico a envolvendo enquanto Maria se aproximava cada vez mais. O que ela estava dizendo? O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. As palavras de Maria cortavam o ar. Ana, o que você fez? Eles estão vindo atrás de você. Quem? Ana perguntou, perplexa. Mas antes que pudesse receber uma resposta, uma multidão surgiu na porta da igreja. Homens, todos com rostos conhecidos, todos trazendo uma aura de ameaça. O coração de Ana disparou. Por que estavam ali? O que eles queriam? É hora de você descobrir a verdade. O homem misterioso gritava, mas Ana não conseguia prestar atenção. Seus olhos estavam fixos nos homens que se aproximavam. Fernando, o irmão de Pedro, estava entre eles, o olhar carregado de uma mistura de raiva e medo. Chega! Você não pode ficar aqui! A voz de Fernando ecoou, e um dos homens, à sua direita, deu um passo à frente, seu rosto ajeitado em desdém. Nós a avisamos, Elvira. Ela não pode descobrir o que não é para saber. Ana sentiu um frio na espinha. O que significa isso? Perguntou, a sua voz soando quase como um sussurro. Mas suas palavras foram engolidas pelo caos crescente. As pessoas começaram a ficar nervosas. A murmuração crescia em volume. Não é só sobre você, Fernando hesitou. É sobre todos nós. Ele olhou fixamente para Ana, e os olhos dele pareciam carregar o peso de um segredo absurdo. Ana, seu passado é mais obscuro do que imagina. Antes que ela pudesse compreender, um alvoroço surgiu do lado de fora. A massa se agitou. Alguém empurrou a porta, fazendo-a abrir com um estrondo. Foi quando o silêncio tomou conta momentaneamente, e uma figura altiva entrou, roubando a atenção de todos. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Pedro. Ele parecia diferente.
sua expressão visivelmente séria. Ana! Ele gritou, e seu olhar queimava com uma intensidade que congelou a multidão. Mas não foi isso que realmente chocou Ana. O que a paralisou foi o que ele disse a seguir. Ana, você precisa saber que a mãe dele sou eu. O ar escapou dos pulmões de Ana. Ela olhou para Fernando, depois para Maria e depois para a foto que ainda segurava. A confusão tomou conta dela. Pedro era seu? O quê? Não. Isso não pode ser verdade. Ana gritou, o coração martelando no peito. É a verdade, Ana. Pedro insistiu, avançando em direção a ela. Eu sou seu pai. Eu sou o que você está procurando. A revelação atingiu Ana como um golpe. As vozes ao redor começaram a ressoar em seus ouvidos, palavras sem significado. Você é filho de Elvira e Carlos, seu verdadeiro avô. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Isso não pode ser! A incredulidade a envolvia. As almas ao redor dela estavam em alvoroço, os rostos em estado de choque. Todos têm segredos, Ana! Todos! Pedro continuou, seus olhos desesperados. Sua avó tentou proteger você de um passado que poderia destruir sua vida. Ana piscou, tentando processar a revelação. Fernando abriu a boca, ostensivamente prestes a falar, mas um grito cortou o ar e todos se viraram. Era Dona Elvira avançando com uma determinação feroz. Mantenha a boca fechada, Pedro, ela latia. O que você está fazendo? Escolhas erradas podem levar a consequências maiores do que você imagina. O olhar dela era um misto de raiva e dor. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A tensão era palpável. Como poderia tudo isso ser verdade? Ana estava prestes a cair em um abismo de incertezas, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. O que você quer dizer com isso? O que mais não sei? Ana gritou, sentindo a dor atravessar o coração. Você é parte de um legado mais sombrio do que pode imaginar, e estão prestes a vir atrás de você para garantir que esses segredos permaneçam enterrados. Pedro declarou, sua voz baixa. Ana olhou para ele, sentindo o nó em seu estômago aumentar. O que mais havia por trás daquela caixa, daquele diário? E se eu não quiser participar desse legado? Nesse momento, algo clique na mente dela. Tudo isso era uma teia intrincada de mentiras e meia-verdades. E acima de tudo, quem era realmente Pedro? O que mais ele escondia? As perguntas estavam lá, vibrando em seu interior, e a verdade estava prestes a explodir como um raio, deixando Ana pairando na beira de uma nova realidade. Um mundo de segredos, desconfianças e uma nova identidade que poderia mudar tudo para sempre. E o que a aguardava ao final daquela jornada? A dúvida era insuportável. Ana respirou fundo, as palavras de Pedro ainda ecoando em sua mente. Eu sou seu pai. A revelação estava quente, ardendo como uma chama. A multidão ao redor parecia uma nuvem densa de confusão e espanto. Os olhares piscavam entre Pedro e ela, em busca de respostas que ninguém tinha. Como isso pode ser verdade? Ana balbuciou, o coração afundando enquanto as peças do quebra-cabeça se tornavam um labirinto. Tudo que ela pensava saber estava se despedaçando. Os sussurros da multidão transformaram-se em um murmúrio desconexo, como se todos tentassem entender o impossível. Pedro avançou, a fúria em seu olhar. Ana, eu sempre estive perto de você. Proteger você do que o mundo não sabia. Ele disse, a voz quase suplicante. Sinto muito. Sua mãe não podia falar, não queria te machucar. Ana sentiu um aperto no peito.
a dor erguendo-se como um tsunami. Não, isso não podia ser real. Fernando estava ali, a expressão entre confusa e furiosa, olhando para o irmão como se acabasse de descobrir um corpo empossado. Você mentiu para mim por toda a vida, ele gritou, a raiva transbordando. Você não é o pai dela, você é um traidor. Traidor? A palavra bateu forte. Ana olhou para Fernando, então para Pedro. Agora, a multidão estava em polvorosa. Alguns murmurando, outros indignados. O que mais você não disse? Ana exigiu, a voz firme, mas trêmula. Num instante, tudo se concentrou na caixa aberta que brilhava no chão. O homem misterioso, que havia sumido no fundo da cena caótica, reapareceu repentinamente. Ele apontou para a caixa. Ana, há algo mais que você precisa saber. Algo que pode destruir ainda mais. Ela desviou o olhar para ele, como se ele pudesse deter a avalanche que se avizinhava. O homem se adiantou, seus olhos brilhando com uma intensidade estranha. Tem dois lados nessa história: o que você conhece e o que realmente aconteceu. Que história? Ana questionou, a confusão tomando conta de seus pensamentos. As luzes da verdade dançavam ao seu redor como um pesadelo. Seu avô, Carlos, não era só um homem comum. Ele tinha uma ligação com a máfia. Uma família que sempre esteve envolvida em coisas obscuras. E a sua mãe tentou escapar desse mundo. Ela e Pedro, eles não estavam apenas envolvidos. Era muito mais do que isso. Pedro é parte de tudo. As palavras do homem cortaram o ar, soando como um eco de maldição. Ana sentiu o chão ceder sob seus pés. Não! Você está mentindo! O horror brotou em seu coração como uma planta venenosa. Isso não é possível! Mas as reações ao redor começaram a mudar. As pessoas olhavam para Ana com uma mistura de desconforto e dúvida. Muitos começaram a sussurrar, falando sobre a maldição, o legado de Carlos. A verdade é que todos têm suas sombras, Ana. E a sua sombra pode se transformar em seu maior pesadelo. O homem disse, um aviso enigmático. Maria, que tinha estado quieta, apareceu. Ana, você precisa ir. Não podemos ficar aqui. O desespero na voz dela trouxe um novo tipo de pânico. Estão vindo atrás de você. Uma sombra se formou na porta da igreja. Silhuetas, homens vestidos de preto, avançando com determinação. A presença deles trouxe uma onda de tensão, como se a atmosfera estivesse carregada de choque elétrico. O murmúrio se intensificou. O que estava em jogo era muito maior do que Ana imaginava. Ana olhou para Pedro com olhos vulneráveis, buscando alguma explicação. Um sinal de que tudo ainda poderia se resolver. Mas a compaixão em seu olhar havia se transformado em algo mais sombrio. Ana, a verdade vai te tornar mais forte, mas também mais vulnerável. Você está prestes a entrar em um mundo de trevas. Antes que ela pudesse processar as palavras dele, os homens à porta começaram a avançar rapidamente. O quarto explodiu em confusão, gritos ecoando por todos os lados. Ana se sentiu como uma marionete em uma peça de teatro sinalizando seu fim. O que vai acontecer agora? Ela gritou, a insegurança apertando seu peito. Você precisa fazer uma escolha! O homem misterioso proclamou, enquanto a tempestade se desenrolava. E Ana sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Todos os laços, todas as verdades que pensava conhecer, estavam prestes a se transformar na maior traição de todas. E enquanto a multidão começava a correr, o céu sobre eles tornou-se mais escuro, como se o mundo estivesse prestes a desabar. O que ela faria agora? As perguntas não paravam de ecoar em sua mente, enquanto os homens se aproximavam. Ana estava no centro do furacão,
com a verdade prestes a se revelar e os segredos que a cercavam, empilhando-se como uma montanha de angústias prestes a desmoronar. Qual seria sua escolha? A única certeza era que a noite estava apenas começando. O ar dentro da igreja estava pesado, a tensão era palpável. Ana se sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A revelação de Pedro, que ele era seu pai, reverberava na sua mente, enquanto a multidão cercava o local, sussurrando e murmurando palavras que se perdiam no tumulto. Ela queria gritar, mas a voz falhava em sua garganta. O pavor a paralisava, mas de repente a cena mudou de forma abrupta. A porta da igreja se arrebentou e um grupo de homens entrou às pressas. Eles eram altos, vestidos com ternos escuros e olhares ameaçadores. "Vamos, estamos atrasados!" Um dos homens gritou, e logo, sem aviso, começaram a empurrar as pessoas, criando uma onda de pânico. Ana mal teve tempo de pensar. O homem misterioso gritou, "Escolha!" enquanto a multidão se aglomerava desesperada. Sua visão ficou borrada de medo. A ideia de sair pela porta ou enfrentar aquela situação a deixava paralisada. E então, na confusão, um dos homens revirou a caixa no chão. Os documentos e fotos voaram pelo ar. Ana viu a imagem da sua mãe e a caixa desmoronou, revelando não apenas papéis, mas um objeto reluzente que parecia esconder um segredo ainda maior. Era um colar, com um símbolo desconhecido no pingente. O homem que gritou pela escolha agora se aproximava, os olhos fixos em Ana, como se soubesse que aquilo era fundamental. "É hora de você decidir, mas saiba, eles não vão parar até que você escolha um lado." Ele gesticulou para os homens que começavam a cercar a saída. Ana, em estado de choque, apenas balançava a cabeça, tentando entender. Escolher o quê? A voz dela saiu como um sussurro, afogada pelo tumulto ao seu redor. Foi então que um grito cortou o ar. "Ana, cuidado!" Era Maria, que lutava para se levantar após ser empurrada. Mas o caos tomou conta e, ao mesmo tempo, um dos homens se virou e seus olhos se conectaram com os de Pedro. O que aconteceu em seguida parecia uma cena lenta. No calor do momento, Pedro avançou e o homem a quem ele gesticulava se virou para a multidão e disse em alta voz, "A verdade que vocês procuram está aqui." A tensão explodiu. O homem se revelou e sua voz ecoou. "Ana, você precisa saber a verdade sobre sua mãe e seu avô. Eles não apenas tentaram esconder um amor. Eles foram forçados a tomar decisões em um mundo de crime e traição." Um silêncio pefado se seguiu, e todos os olhos estavam fixos em Ana. Ele é seu meio-irmão. A revelação do homem fez a multidão murmurar com incredulidade. Ana congelou. O mundo inteiro parecia estar desmoronando. "O que você quer dizer com isso?" Ela mal conseguiu falar. O ar escapou de seus pulmões. A conexão com Pedro agora parecia ainda mais complexa e insuportável. "Eu sou o que você quer dizer." As palavras ficaram em sua boca, enquanto imagens de sua vida até aquele momento giravam na sua mente como um redemoinho. Pedro não apenas era seu pai, mas também sua família estava envolvida em um jogo de lealdade e traição que ela mal conseguia imaginar. "Não pode ser verdade!" Maria gritou,
os olhos arregalados. Isso não faz sentido. Mas, mesmo assim, as silhuetas dos homens se acercavam, e a pressa deles aumentava ao ouvir a verdade sendo revelada. Ana não sabia se deveria gritar ou correr. O passado tinha um modo cruel de voltar. E o que Pedro fez, ou poderia fazer, dava calafrios nela. Ana olhou para o colar que caíra no chão, reluzente. Era um convite para seguir a verdade ou uma armadilha para continuar presa ao passado. O que aquela peça significava para ela e para o que estava prestes a acontecer. As opções pairavam no ar, uma mistura de medo e incerteza. No entanto, a pergunta ressaltava na sua mente como um grito ensurdecedor. E se tudo o que eu conhecia até agora fosse uma mentira? A multidão girava, e ela, no meio do caos, sentiu que tudo estava prestes a desmoronar novamente. A decisão estava nas suas mãos, mas o que estava em jogo seria o destino de todos que a cercavam. O cerco se fechava, obrigando Ana a escolher ser parte da... E quando um grito ecoou novamente, desta vez vindo do grupo dos homens, Ana soube que o tempo estava se esgotando. Qualquer escolha poderia significar um novo começo ou um fim devastador. A dúvida a paralisava. Mas a verdade agora pulsava em suas veias como um sinal luminoso, chamando-a para um futuro incerto. E ao tomar a decisão, Ana não sabia que mal estava começando a entender quem realmente era. Ana sentiu um frio cortar sua espinha ao ouvir as palavras de Pedro. O mundo ao seu redor parecia girar. Tudo o que achava que sabia, tudo o que havia construído em sua vida, estava se despedaçando em pedaços minúsculos. Ela estava prestes a entrar em um abismo, e ninguém parecia saber como poderiam voltar. Não! Ela gritou, mas sua voz soou fraca em meio ao caos. O homem que trouxera a verdade a seu respeito estava ali, pressionando a situação, e Ana sabia que precisava decidir rápido. O que fazia? Pegar o colar? Deixar tudo para trás? Maria estava ao seu lado, puxando-a com força. Ana, precisamos ir agora! O desespero na voz da amiga parecia contagioso. Lembretes da infância, dos momentos bons, da pureza de sua amizade inundaram seus pensamentos. Será que ainda havia um caminho de volta para aquela vida simples e sem segredos? Os homens começaram a se mover, a sombra se aproximando, e a luz da tarde se tornava um crepúsculo ameaçador. Pedro, com a expressão perdida, balançava a cabeça, tentando crescer como um pilar de sustentação. Mas às vezes até o mais forte desmorona quando o peso do passado é demais. Ana, não se deixe vencer pela dor. Você precisa enfrentar isso. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Fernando, sua família, todos eles tinham suas histórias misturadas agora, e o que antes era amor se tornava confusão. O que eu devo fazer? Perguntou Ana, o nó na garganta apertando a cada segundo. Escolha. Você pode ficar e descobrir a verdade, ou correr e deixar que isto a consuma para sempre. O homem misterioso quase pareceu surgir dos próprios seus pesadelos. Ele estava certo. Se decidisse ignorar tudo, quantas outras vidas seriam arrastadas nessa tempestade? Os homens começaram a se agitar, e um deles fez menção de avançar. O olhar de Ana encontrou o colar reluzente no chão. Um pulso de luz parecia chamar seu nome, como se prometesse segredos e libertação. E se fosse a chave para entender tudo? Mas o que isso significaria para ela? Um legado de dor ou uma nova chance de reescrever sua história? Faça uma escolha, o homem repetiu. E naquele momento, tudo ficou claro. Ana percebeu que não poderia se afastar. A verdade, por mais dolorosa que fosse,
Era o único caminho a seguir. Ela mostrou-se firme. Vou ficar. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Pedro sorriu, a esperança brilhando em seus olhos. Isso mesmo. Agora você pode saber quem você é de verdade. As correntes que amarravam para o passado estavam prestes a ser rompidas. Quando o primeiro homem se aproximou, Ana erguia a cabeça, pronta para enfrentar o que viesse. Afinal, o passado não a definiria mais. As sombras ao redor começaram a recuar, e ao tocar deliberadamente o colar, a energia parecia fluir entre eles, formando um campo forte, como uma barreira contra aqueles que desejavam silenciá-la. O grupo de homens hesitou, e o homem que havia revelado os segredos dos laços familiares recuou. Você fez sua escolha, mas tenha cuidado, avisou, antes de desaparecer entre as pessoas. A cena se aquietou. O eco dos passos pesados foi substituído por murmúrios de compreensão. Todos estavam agora diante da verdade da vida de Ana. Eles a observavam não mais como uma estranha, mas como parte de um legado maior que ela estava comprometida a entender. E então, no meio da multidão, ela viu os rostos conhecidos, sua amiga Maria, a avó Dona Elvira e até mesmo Fernando, que agora parecia menos hostil. Vamos, disse Ana, puxando a amiga para perto. É hora de juntos descobrirmos a verdade. E apesar do medo, ela sentiu um sopro de esperança. As portas para uma nova vida estavam prestes a abrir-se. E embora não soubesse o que estaria por vir, estava pronta para enfrentar o desconhecido. De repente, tudo ficou mais claro, pois Ana entendeu que, independentemente dos segredos do passado, o futuro ainda estava em suas mãos. Com um último olhar para o colar reluzente, que agora simbolizava não só o legado, mas a força dela, Ana sentiu que a verdadeira viagem estava apenas começando. E assim, a história se desenrolava. Mas o eco das verdades recém-reveladas e os mistérios ainda não resolvidos deixaram um gosto de que algo ainda precisava ser feito. Ei, esperem! Esse final não acaba aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que nos permite continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.